Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor e vamos juntos nessa caminhada do nosso super ano bíblico. E olha só, o texto de hoje compreende os capítulos do livro de Zacarias. Eu estou me referindo do capítulo 1 até o capítulo 4, um conteúdo muito precioso e você vai conferir comigo agora resumidamente. Se liga só no que eu vou te dizer. O capítulo 1 de Zacarias é escrito por volta do ano 520, 519, aproximadamente, antes de Cristo. Zacarias está nos dando uma mensagem de ânimo, de encorajamento e também nos chamando ao arrependimento. Afinal de contas, todos nós precisamos de ânimo, encorajamento e, é claro, por sermos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos convertermos dos nossos maus caminhos, a fim de vivermos de acordo com a vontade do Senhor. No capítulo 1 de Zacarias, chama-nos a atenção o verso 3. Diz o Senhor: tornai-vos para mim, e eu para vós outros. Deus escreveu isso por intermédio de Zacarias 20 anos depois do exílio lá na Babilônia. O processo de reconstrução está acontecendo, não está sendo feito do jeito que deveria ser, está meio lerdo, está meio devagar, e Deus está fazendo um chamado para o povo. Tornai-vos para mim e eu para vós outros. Eu não sei se você já fez parte do Clube dos Bravadores, se já fez parte do Exército, se já foi escoteiro, se já fez parte de alguma força militar, mas enfim, você sabe do comando, né? Meia volta, vou ver. Você está indo em direção a um lugar, você está marchando em uma direção e de repente aquele que ordena, que é o comandante, na ordem unida ele diz meia volta, vou ver, e imediatamente você tem que mudar o seu percurso. Ei, quando Deus no verso 3 diz tornai-vos para mim e eu para vós, Deus está falando para o povo meia volta, vou ver, meu filho. Ei, meia volta, vou ver. Vocês estão indo no mau caminho, meia volta, vou ver. E a mesma coisa que o Senhor está dizendo para nós hoje. Se estamos indo no mau caminho, o Senhor nos diz: filho, meia volta, vou ver. Então obedeça ao grande comandante e cumpra aí o comando, a execução do comando de modo adequado, tá bom? Chegamos no capítulo 2 e aqui você percebe uma coisa no verso 11. Olha o que Deus está dizendo: habitarei no meio de ti. É o desejo de Deus morar com os seus filhos. Você percebe que nenhum pai gosta de estar distante dos seus filhos. E Deus é a mesma coisa na figura paterna que ele assume. Ele é o pai que está perto de nós, que quer morar conosco. Você se recorda, por exemplo, lá da construção do santuário em Êxodo 25:8, quando é dada a orientação para o Moisés? Moisés, construa um santuário para que eu habite no meio de vós. Eu quero morar com vocês, Moisés. Vocês não estão entendendo isso? Então é o Deus que quer morar conosco, tabernacular conosco. Sabe por quê? Porque ele percebe que ser pai não funciona à distância. Ele quer ser pai pertinho da gente, porque o amor ele precisa ser exercido estando perto da pessoa, porque estando distante não é tão eficiente como estando juntinho, na verdade? E aí você vai um pouco mais adiante no capítulo 3 do livro de Zacarias, e o resumão é o seguinte: você percebe ali Josué, a figura do sumo sacerdote. Esse Josué aqui, ele é o primeiro sacerdote depois do exílio, gente. Josué, primeiro sacerdote depois do retorno do exílio da Babilônia. E olha só, Josué está sendo tomado como figura do povo de Israel. E você percebe que ele está entrando num processo de julgamento, onde o inimigo o julga, o inimigo o acusa, o inimigo deseja condená-lo. E aí, no cenário bíblico, no capítulo 3, no verso 3, você percebe que há a salvação do Josué, a absorção de Josué por intermédio de sua troca de roupas. É colocado uma nova roupa em Josué, símbolo da justiça de Cristo sobre nós, nos libertando da condenação que o inimigo quer nos proporcionar diante do tribunal divino. Ei, põe na sua cabeça aquela declaração de Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 3 do livro de Zacarias traz-nos isso de modo bem claro, e isto é evidenciado trazendo essa mensagem à tona
neste capítulo extraordinário. Então, revista-se da justiça de Jesus. Não tenha medo de enfrentar o julgamento ou a acusação do inimigo, porque se você se entregou a Cristo, a justiça dele está sobre você, enquanto o seu pecado foi imputado sobre ele. Consequentemente, há salvação disponível para nós e aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí chegamos no capítulo 4 de Zacarias, percebemos aqui a figura de Josué e Zorobabel sendo representado pelas duas oliveiras. Eles estão sendo representados pelas duas oliveiras. E essas duas oliveiras, ok, também tem a figura do candelabro, das 7 lâmpadas e do vaso de azeite que alimenta estas lâmpadas a fim de que elas iluminem sempre. Diante dessa cena toda, desse monte de ilustrações, de alegorias, tem um versículo que nos chama a atenção, que é o verso 6 do capítulo 4. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ei, o Espírito Santo é o azeite que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guia e que faz-nos ser luz do mundo, tal qual o candelabro iluminava. Sem azeite, o candelabro não gerava luz. A gente, sem o Espírito Santo, não teremos nenhuma possibilidade de iluminar nem o mundo e nem a vida de ninguém. E nem a nossa casa, que é o primeiro lugar onde nós devíamos estar iluminando, uma vez que somos instrumentos do Espírito Santo. Deus te abençoe nesse dia. Lembre-se, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vista-se das roupas da justiça de Cristo, tal qual Josué, o sumo sacerdote, se vestiu, foi vestido. E lembre-se, amor à distância não combina. O Pai quer morar junto com a gente. E se for necessário dar meia volta, vou ver, que façamos isso em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, graça e paz. Amanhã tem mais. Se liga aí, compartilha o vídeo, moçada. Deixa Deus te usar. Um abraço.